Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou chamar o nosso amigo presbítero Kleber. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou aguardando o presbítero Kleber entrar na nossa live. Glória a Deus. Os irmãos vão chegando. Estou aguardando convidado. Glória a Deus. Deixa eu chamar o presbítero Kleber. Convidar. Paz do Senhor. Estamos aguardando o Kleber. Tudo bem o sinal aí, Kleber? Amém. Que deu certo. Deu certo, né? O sinal tá bom. Deu sim. Amém. Amém. Eu saúdo os meus irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais um trabalho aqui nesta noite. Juntamente com o presbítero Kleber, nós iniciamos um trabalho há 15 dias atrás, falando sobre o tema santidade. Amém? Então, eu agora passo a palavra para o presbítero Kleber, para que assim ele possa ir saudando os irmãos que vão chegando na live. Amém, meu irmão? Pode falar, Kleber. Amém. Paz do Senhor, Igor. Paz do Senhor, todos os irmãos, todas as pessoas que estão assistindo aí essa live, né? Cremos que vai ser um momento muito bom, um momento abençoado, que nós vamos estar falando então sobre santidade, mas especificamente sobre a era digital, né? Nos Amém. nossos dias, né? Nós separamos algumas coisas aqui, eu até escrevi algumas coisas aqui, eu gostaria de ler. A santidade em nossos dias está Vamos, estreitamente ligada com o tempo, pois não? antes de nós entrarmos no tema, eu vou fazer uma oração Ah, sim, e sim. logo após eu estou passando a palavra ao meu irmão, tá bom? Eu já vou Ok, saudando ok. o irmão Stefanos, que estão conosco aí na live, com a paz do Senhor, irmã Roberta, a paz do Senhor. Eu vou orar aqui, meu irmão. Senhor, Amém. nosso Deus e nosso Pai, nós estamos dando início a um trabalho muito importante nesta noite. Nós vamos falar, ó Deus, sobre santidade, dar continuidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tome a direção deste trabalho, que o Senhor venha falar aos corações nesta noite. Senhor, desde já te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor fale conosco através das nossas vidas. Use as nossas vidas nesta noite, Pai, porque nós sabemos, Pai, que nós não somos nada, dependemos de Ti. Tome a direção nesta noite, é no nome de Jesus. Eu saúdo o irmão Marcos com a paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, para aqueles que chegaram agora, eu e o presbítero Kleber iniciamos um trabalho através de live para tocarmos em alguns assuntos bíblicos. E nós começamos há 15 dias atrás falando sobre santidade. Então, nós dividimos a santidade em duas partes. Há 15 dias atrás, nós falamos sobre santidade, a parte 1. O que nós tratamos na parte 1? Nós trouxemos o conceito do que é santidade, falamos para que serve a santidade, e falamos também para quem é e para quem se destina a santidade.
falamos quais são os benefícios da santidade. E hoje, paz do Senhor, irmã Edneia, Deus abençoe. E hoje nós vamos falar sobre santidade, parte 2. E o tema desta live hoje é como ser santo no século 21. Porque nós sabemos, nós estamos vivendo a era digital. Nós estamos vivendo o avanço da tecnologia, só que a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. E nós falamos na live passada que a santidade destina-se à igreja. A igreja ela está neste mundo. A igreja está inserida neste mundo que a própria Bíblia denomina o mundo jaz do maligno. Então, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos tocar neste assunto. Como ser santo no século 21? Nós vivemos a era da tecnologia, nós vivemos a era da internet, nós vivemos a era onde as pessoas elas querem tudo rápido, nós temos as informações na palma das nossas mãos. Então, nesta noite, nós vamos dar início a este trabalho. E agora eu passo a palavra ao presbítero Kleber com a seguinte pergunta. Eu passo a palavra com a pergunta. Irmão Kleber, como ser santo no século 21? Amém. Paz do Senhor, irmãos. É importante a gente estar tocando nesse assunto porque normalmente nos cultos as palavras mais pregadas são os devocionais, né? As coisas estreitamente ligadas à Bíblia, né? E nós vamos estar tratando hoje sobre a era digital, que é uma coisa atual, né? Tão atual que nós estamos nos comunicando com os irmãos através de uma rede social, não é verdade? Mas tudo que a gente está falando de rede social, de era digital, acho que a primeira coisa que vem à nossa mente aí seria o celular, o computador, a internet, não é? E como ser santo nesses dias de hoje? E por que que a gente está abordando essa coisa da tecnologia, essa coisa digital? Por causa de uma palavra bem simples: tempo. A santidade em nossos dias está estreitamente ligada com o tempo, ou ainda onde passamos a maior parte do nosso tempo. Como temos investido e administrado ou até desperdiçado o nosso tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, já que a gente está falando sobre coisas que tomam tempo, é engraçado que por onde quer que a gente vai, né, Igor? A gente vai no metrô, a gente vai no ônibus, vai na igreja, é o tempo todo as pessoas com o celular na mão, né? Verdade. Às vezes até no culto, o culto acontecendo, as pessoas ali sacam o celular ali para conferir uma mensagem, ou até mesmo agora tá aquela onda de Bíblia no celular, essa Sim. coisa, e isso daí tá cada vez tornando a gente mais refém de toda essa tecnologia. Só que com tudo isso, você está falando se a pergunta é se é possível ser santo nessa era digital. Eu acho que depende. Depende Então, do irmão, quanto a gente. Não, pode falar. o irmão, então, como está entrando as pessoas agora, eu fiz Sim, sim. no início da live a pergunta, como ser santo no século 21? E o irmão respondeu assim, depende. Então, fundamenta aí a sua resposta no que depende, aí depois eu falo o que eu penso a respeito da santidade nesse século. Pode falar. A verdade é que é possível ser santo em qualquer época, né? Essa é a verdade. Mas o pastor que dava aula de escola dominical para mim, ele falava que essa coisa de santidade, né? Dessa coisa de estar lidando com o bem, com o mal, ele lembrava uma história de uns índios que ele falava assim, aqui que serve muito bem para o momento. Ele falava assim, o índio falou assim, é igual dois cachorros, tem um cachorro mau e tem um cachorro bom. Ele falou assim, qual que é o mais forte? Ele falou assim, aquele que você alimenta mais. Não é verdade? Então, a parte espiritual e essa coisa da era digital, depende. Quem que a gente está alimentando mais?
Se a gente deixar o Senhor para terceiro, quarto, quinto plano e coloca toda essa tecnologia à frente das coisas de Deus, eu acho que é uma questão de tempo. Eu compartilho desta visão sua. Nós podemos ser santo independente do século que nós estamos vivendo, porque se nós voltarmos alguns séculos atrás, eu acredito que essa era a dificuldade dos irmãos. Como ser santo no século XVIII? Como ser santo no século XIX? Então, o tempo ele vai passando, é natural que as coisas evoluam, e desde que a Bíblia é Bíblia, desde que Deus ele inspirou os homens a falar da Bíblia, escrever a Bíblia denomina que o mundo jaz do maligno. O mundo não é do maligno no nosso tempo. O mundo é do maligno desde o início. Então nós estamos muito presos à era digital. Só que nós também não podemos aqui dizer que a era digital é do diabo. Nós não podemos incorrer neste erro. Nós não podemos dizer que o celular é do diabo. Nós não podemos dizer que a internet é do diabo. É a mesma coisa. Eu quero citar um exemplo. Por exemplo, se eu pegar o carro e dar na mão do meu filho, com toda certeza, primeiro ele não vai nem conseguir tirar do lugar. Se ele tirar o carro do lugar, ele vai bater, porque ele não sabe dirigir. Então eu tenho a internet, eu tenho o celular da mesma maneira. O carro na mão daquele que não sabe usar, ela vai se tornar uma arma. Da mesma forma, é o celular na mão de quem não sabe usar. Porque assim, um smartphone, um celular hoje, ele é a porta aberta do mundo para as nossas vidas. Então, ele pode trazer benefícios como trouxe. Por exemplo, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, alguns pagamentos, esta hora da noite, nós não conseguiríamos fazer. Nós éramos obrigados a se dirigir numa rede de banco, bancária e pagar. Hoje, nós compramos pela internet, nós pagamos as nossas contas pela internet. A internet nos dá esta possibilidade de estarmos nos falando, nos comunicando. Então, assim, eu queria deixar bem claro que nós não vamos trazer aqui que a internet é do diabo. Não. O tempo ele passa, a evolução é natural do homem, o homem sempre irá evoluir. Daqui 50 anos, se Jesus Cristo não voltar, aí nós vamos estar liberando os 90 anos de idade, pessoas na nossa idade, nós vamos estar tratando coisas mais avançadas. Então, assim, o avanço faz parte da vida humana. Então, eu quero deixar bem claro assim. Primeira coisa, a internet bem usada, ela é bênção. Ela traz benefício para nós. Mas a pergunta é, como ser santo no século XXI? Porque quando nós pensamos no século XXI, e falando da era digital, nós observamos hoje que a internet está trazendo uma hiperestimulação nas pessoas. Muitas ansiedades nascem porque as pessoas estão estimuladas à informação rápida. Por exemplo, porque os adolescentes de hoje são diferentes da minha época como adolescente e da sua época como adolescente. Observe que a nossa época de adolescência, a vida sexual, ela era atingida com mais idade avançada. Hoje, a vida sexual do adolescente, ela avança mais cedo por causa da internet. Porque a internet, ela gera isso. A internet, ela gera um estímulo. Um estímulo. E em contrapartida, nós observamos também que a internet, ela tem roubado algo que é muito importante na vida do homem, o tempo. O tempo. O tempo perdido nós não recuperamos. O tempo perdido, ele deixa mazela para as nossas vidas. Então, as pessoas hoje, eu digo, independente da idade, por exemplo, a minha filha tem 4 anos de idade, ela mexe melhor que eu hoje na internet. Então, assim, olha o estímulo pela internet. Olha o estímulo pela era digital. E eu falo uma coisa para você aqui, para os irmãos que estão conosco na live, tudo isso está apontando também para o anticristo.
Porque o anticristo ele vai governar pelo meio da internet. A internet será uma arma do anticristo para controlar o mundo, só que trazendo para os nossos dias, as pessoas estão perdendo o seu tempo. As pessoas têm gastado muito tempo na internet. E eu torno a dizer, o tempo mal investido, o tempo mal gasto, traz problemas. Por exemplo, existem muitas pessoas que estão tendo problema de coluna, porque elas passam praticamente o dia todo com a cabeça encurvada navegando na internet. Muitas pessoas estão tendo problemas de vista por causa da internet. E agora nós vamos falar do que nos interessa. Quantos homens estão caindo, gastando seu tempo com o mau uso da internet? Por quê? Você citou o exemplo dos dois cachorros, o mau e o bom. E aquele que era mais alimentado, ele teria mais força. Então, eu quero trazer para este debate o que nós estamos alimentando hoje através da internet. Nós temos pregações do Evangelho na internet. Mas, assim, para as nossas vidas, que está interferindo na nossa vida espiritual, o que nós estamos alimentando na nossa vida, que é nítido que a internet está atrapalhando na santidade da igreja. Pode falar. Você sabe que a internet, é como você falou, né? A internet, o computador, o smartphone, realmente ele trouxe uma rapidez, uma agilidade para o nosso dia incrível, né? Principalmente nesses dias de pandemia aí, né? Praticamente aí os bancos com expediente reduzido, tudo. Então, realmente, isso daí ajuda a gente bastante. Só que com todas essas facilidades, essa coisa do negócio, do business, né? Eles estão bombardeando a gente o tempo todo, não é verdade? Entre uma coisa e outra que você está pesquisando, eu quero citar aqui, por exemplo, propagandas. Percebe que às vezes a gente está ali, vamos dar um exemplo simples, YouTube. A gente chega, está assistindo o vídeo do YouTube, agora o YouTube está assim, ele já lança duas propagandas já antes de começar o vídeo. Aí, se o vídeo é mais longo, no meio do vídeo vai mandando propaganda. Só que muitas vezes essas propagandas que estão sempre aparecendo na internet, muitas vezes elas têm conteúdo inadequado, de repente conteúdo de sexualidade, essas coisas. E como ser santo nesses dias de hoje? A minha resposta é o seguinte: depende do quanto você se deixa entregar a isso, e o mais importante, que base nós temos? Porque um crente que ele tem base, ele tem alicerce, medita na palavra, não é verdade? Então, quando eu até separei aqui, ó, ao navegar na internet, assistir televisão, andar na rua, o cristão, seja homem ou seja mulher, precisa constantemente se lembrar desses ensinamentos bíblicos e cuidar de seus olhos para não pecar. Então, é inevitável que a gente veja algumas coisas que a gente não quer ver, não é verdade? Porque quando a gente passa a navegar na internet, a gente é bombardeado com algumas coisas que a gente não quer ver. Mas agora, uma coisa é você ver uma coisa e você passar adiante, sabe? Passa por aquilo e... Mas agora, se a pessoa já não está bem, não tem base bíblica, a pessoa não está espiritualmente ligada com Deus, aquilo ali vai entrando, ela vai se deixando levar por aquilo. E aí, a pergunta é o seguinte, Igor, será que é possível evitar algumas partes, você navegar na internet e evitar algumas coisas? Se você pensar, existem alguns aplicativos, por exemplo, o YouTube, você consegue restringir alguns acessos, principalmente quando você tem criança em casa. Para o crente, a restrição é o que Paulo diz lá: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O grande problema é essa discussão. Porque nós estamos vivendo, quando eu falo do século XXI, nós estamos falando da pós-modernidade, nós estamos falando do avanço. E da mesma maneira que as pessoas elas entendem que elas estão confundindo liberdade com libertinagem.
Porque o que é a liberdade? A liberdade, eu não faço tudo que eu quero. Liberdade tem limite. Quando eu avanço o sinal da liberdade, eu entro na libertinagem. Por exemplo, os nossos olhos. Os nossos olhos, eu posso dar limite. Meus olhos têm liberdade de ver o que eu quiser. Mas quem limita até onde ele pode ir, sou eu. Porque tem situações no dia a dia que você se depara com coisas que você não queria se deparar. Mas você que põe limite. Então, para o crente ser santo no século XXI, ele precisa entender que tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém. E aí que está o grande problema. Aquilo que convém. Por quê? Nós vivemos o tempo, olha, vamos falar do tempo. O tempo, ele é fundamental na vida do homem. Mas nós vivemos num tempo que as pessoas, elas desclassificaram alguns pecados. Por exemplo, se você voltar um pouco atrás no tempo, olha o tempo mais uma vez na vida do homem. Vamos voltar no Éden. Os olhos. Os olhos teve uma importância muito grande para que Adão e Eva viessem pecar. Então, primeiro, como ser santo no século XXI? Você tem que aprender a guardar os seus olhos. Você precisa aprender a limitar os seus olhos. Porque não existe... Meu irmão, vamos ser sinceros aqui, nós somos carne. Quem se converte somos nós, os hormônios não se convertem. Os hormônios, eles estão em evolução na nossa vida. O Espírito Santo, ele trabalha em nós como aquele que orienta. Então, por exemplo, quando você está conectado e tem comunhão com o Espírito Santo ele mostra para você, isso não é para você. Mas ele não vai impedir que você cometa aquele pecado. Ele não vai impedir, por exemplo, você deve ter quase a minha idade. Eu sou jovem, tenho 40 anos, vou fazer 40 anos agora. Você lembra que na nossa época, para você, como nós estamos aqui numa live entre adultos, a gente pode conversar abertamente aqui. Lembra como que era para você ter acesso a uma revista pornô? Uma revista de masculina, antigamente? Você primeiro tinha que ter dinheiro, e você tinha que ir na banca de jornal para comprar. Ser de maior. Ser maior. Se o dono da banca fosse uma pessoa responsável, ele não vendia. Mas hoje, o celular que qualquer adolescente tem, ele permite isso em qualquer hora do dia, em qualquer lugar da casa, em qualquer momento. Então, olha que coisa. Aí a pessoa fala assim, mas houve uma evolução na sociedade. É evidente que houve. Mas assim, o crente da década de 80, ele guardava os seus olhos. E o crente do século XXI, ele tem que guardar mais ainda. Porque está mais fácil a queda. O pecado se aproximou cada vez mais de nós. Porque lá no Éden, Adão e Eva, a Eva foi seduzida, induzida pela serpente. E hoje as pessoas caem por esse motivo. Não guardar os olhos. Para você falar, para você entender, eu já passo para você como é importante guardar os olhos. Lembra do rei Davi? Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala lá em Samuel que um belo dia ele estava passeando e ele viu. Quando você vê, se você limitar o alcance dos seus olhos, eu limito. Eu deixo daquele desejo, daquela visão penetrar no meu coração. Então, aí eu não vou trazer para ninguém aqui, nem eu nem você, uma mágica, como ser santo. Primeira coisa, não existe mágica, existe prática. Guardar os olhos. Se eu não guardar os olhos, se você não guardar os olhos, nós podemos orar, nós podemos passar a noite toda em oração. Se eu não guardar os meus olhos, não entender que existem limites. Por isso que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então significa o seguinte, nós estaríamos no meio dos leões. E quem vai fechar a boca do leão aí? Os meus olhos. Então, presbítero Kleber, passando a palavra para você, o grande problema nosso, o grande problema dos dias de hoje, é que as pessoas não têm guardado os olhos. Pode falar.
E você sabe, ô Igor, que é importante você estar falando isso, porque nós somos doutrinados assim desde criança. Sim, Mesmo a gente na nossa época ali, quando a gente era criança, a gente sabe, né? As mães tinham que se desdobrar para fazer as tarefas e cuidar dos filhos. E sim, antigamente a babá eletrônica era a TV, sim, não é verdade? Então, tipo assim, as crianças ficavam quietinhas quando a mãe ligava a TV e deixava lá a criança lá assistindo um desenho animado, alguma coisa ali, e a mãe ia fazer as coisas. Hoje as coisas mudaram, não é verdade? Hoje a gente já vê criança aí com 2, 3 anos de idade com o celular na mão. E a gente tenta tirar o celular da criança, a criança chora, berra, grita, pula, aí vai e coloca o celular na mão da criança, quer dizer, a criança, que nem o celular quando chegou na minha época, a gente tá ficando velho, né, cara? O celular quando chegou para mim, eu já era de maior já. E ainda não tinha nem internet, né? Que era aquele BCP, aquele tijolão, era só a comunicação mesmo. A internet era pelo computador e discada ainda e tal. Hoje a velocidade que a gente tem de consumir informação, notícias, essas coisas, é um absurdo. E imagina que essa geração que está vindo agora, elas estão crescendo com o celular na mão, com o Google na mão, podendo pesquisar tudo o que tem vontade, tudo o que quer, porque a verdade é o seguinte, a internet, ela não tem limite. Ela não tem limite. Aonde será que essa geração de hoje vai parar? Porque nós temos observado o quê? Que o divórcio, adultério, a violência, na verdade, tudo isso tem progredido numa escala bem assustadora. Aí eu quero fazer uma pergunta pro irmão Igor. Será que isso como saber se estou viciado na internet, no consumo dessas coisas? a sua pergunta pipocou, repete. Eu estava A falando o sua... seguinte, que como saber, como saber controlar isso e como saber se eu já estou viciado, se eu já passei do ponto? Então, tudo, tudo o vício você consegue identificar quando você não tem controle. Tudo aquilo que sai do controle mostra que você já está viciado. E o vício, e o vício é uma praga. O vício leva o homem à destruição. O vício leva o homem à desgraça. Então, quando nós falamos e tratamos deste assunto, santidade, parece que é um tema fora de moda na atualidade na igreja evangélica brasileira, mas é muito importante. E eu quero nesta noite repetir o que nós falamos na live passada. Sem santidade, ninguém verá Deus. Então eu quero frisar nesta noite que nós devemos guardar os nossos olhos. Então, você que está me assistindo aí do outro lado, se você já não tem mais controle, é porque você já está viciado. Se você não consegue controlar os seus impulsos, porque entenda uma coisa, independente da idade, idade não é sinônimo de blindar da carne. A carne é carne independente da idade. O que nós conseguimos fazer com a ajuda de Deus não é mérito meu, não é mérito seu, não é placa de igreja que garante isso, não é títulos que nós carregamos na igreja, é sim guardar os olhos. É sim guardar os olhos. A Bíblia, ela fala em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, diz assim: se os seus olhos, são os olhos lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, olha a importância dos olhos serem bons. Então, os olhos dirigem tudo na minha vida. Então, assim, quem vai me levar a entrar num site pornográfico? Os meus olhos. Quem vai me levar a imaginar alguma coisa com alguma mulher que os meus olhos vê? Os meus olhos. Então, olha como é importante você ter um olho santo. Olha como é importante. Não existe uma mágica. Não existe uma oração poderosa. Não existe uma campanha para que eu me torne blindado da queda carnal.
O que vai blindar, o que vai me guardar é ter um olho santo. A Bíblia está dizendo aqui, se os teus olhos forem bons, o que é uns olhos bons? É uns olhos que não enxerga? Não. É uns olhos que têm controle daquilo que ele está vendo. Porque nós estamos num mundo que é jaz do maligno. Nós não fomos projetados. Deus não deu seu filho para morrer por nós e vivermos dentro do quarto, trancado. Nós vamos estar no mundo. Nós seremos o sal do mundo. Então, como que eu vou fazer isso? Guardando os olhos. A Bíblia recomenda, se os seus olhos forem bons, olha o que diz, todo o teu corpo seja bom. Por exemplo, trazendo aqui, você estava falando do vício, você perguntou para mim assim, como saber se eu estou viciado, se eu não tenho mais controle? Por que as pessoas acabam se viciando em prostituição? Por que as pessoas acabam se viciando em masturbação? Por que as pessoas acabam adulterando dentro da sua própria casa? Porque antigamente o adultério era escondido. Mas hoje tem muitos homens, e digo, crentes, evangélicos, que a sua esposa está dormindo ao quarto e no outro quarto ele está se deliciando nas imagens. Então aqui, olha a importância dos olhos ser bom. Se os meus olhos são bons, irmão Kleber, todo o meu corpo vai ser bom. Então a pessoa fala assim, o problema está em determinado órgão meu. Não, o problema está nos seus olhos. O problema está no computador. Não, o problema está nos seus olhos. Porque se o problema for o computador, é muito fácil de resolver isso. Se o problema for o celular, é muito mais fácil de resolver. Quebra o celular, quebra o computador, acabou o problema. Mas você observa que é muito mais fácil terceirizar o problema do que enfrentar a temática, do que enfrentar um problema. Uma vez um rapaz falou assim para mim, eu já passo para você. Eu caí porque aquela mulher mostrou a perna bonita para mim. Ele caiu porque a perna bonita apareceu diante dos olhos dele e ele não colocou limite nos seus olhos. É evidente isso. Pode falar. A gente está falando dos olhos, né? A Bíblia, nesse mesmo trecho, né? Mateus aí, Mateus 5, ele fala que os olhos são a entrada da alma, né? E se a gente for parar para pensar, a alma é o quê? É o centro dos nossos desejos, né? De tudo aquilo que a gente quer adquirir, quer possuir, quer, sabe? A gente primeiro vê um bom prato de comida. Se aquilo ali agrada os seus olhos, você começa a sentir fome, mesmo que você não esteja com fome, de repente, né? E os olhos é isso aí. Você vê, engraçado, até a gente estava falando na live passada, que é engraçado, o pessoal faz as vitrines no shopping com um apelo assim para chamar a nossa atenção. E muitas vezes a gente está em casa, a gente não tem necessidade de nada, aí a gente pega e vai passear pelo shopping com a família, você olha a vitrine e de repente você viu uma coisa e fala, nossa, eu preciso ter isso. Quer dizer, você só se deu conta de que precisava daquilo porque você olhou na vitrine, não é verdade? E a mesma coisa na internet, de repente você está ali fazendo uma pesquisa ali de notícia, alguma coisa assim, de repente você aparece uma coisa ali que não era exatamente o que você estava querendo ver, e aquilo ali, a nossa mente, ela tem uma capacidade de armazenar imagem que é um absurdo. Eu na minha adolescência, eu fiz um curso de curso técnico de propaganda, né? E lá a gente sabia trabalhar a propaganda da seguinte forma: as frases não é o que capta, não é o que as pessoas gravam, mas as imagens. A pessoa, tipo assim, um texto, a pessoa vai assimilar muito pouco, mas uma imagem, uma vez que você lançou a imagem, a pessoa viu aquilo, a pessoa vai demorar muito tempo para se desfazer daquilo. Entende? Então é por isso que e o ser humano ele tem aquela coisa assim. Você pode ver 10 coisas, 9 coisas boas. Você vê uma coisa ruim, o que marca você? A coisa ruim. Exatamente. E a mesma coisa. Então a gente está olhando na internet ali, aparece uma imagem erótica, você beleza, você até passa aquilo ali.
tal. Só que aquilo ali pode ficar na sua cabeça, batendo aquilo ali. E se a pessoa ela não tiver alicerçada na palavra, tiver ligada, mais cedo ou mais tarde, ela pode se deixar cair naquilo ali. É Esse é o verdade. problema dos olhos. Tem alguns irmãos aí, o pastor Francisco, o pastor Silas, eles estão mandando a paz para nós aí, irmão Luzimar, Deus abençoe. Então, meu irmão, para deixar bem claro aqui, já ficou evidente isso, que o crente, ele precisa aprender a guardar os olhos. Isso aqui ficou evidente. Por quê? Às vezes, assim, não é que eu sou pessimista, não é esta a palavra, mas eu tenho para mim que a situação vai piorar. Porque você pode ver, cada ano que passa, aumenta a velocidade de tecnologia dos celulares. Então, os celulares estão avançando. Entendeu? A internet está ganhando, está chegando em lugares que outrora não chegava. Por exemplo, fibra ótica, 5G, entendeu? E tudo isso aponta para a volta de Cristo, é evidente isso. Só que não é o tema aqui, mas eu quero que fique bem claro. O diabo, ele está por detrás de tudo isso. O diabo está por detrás de tudo isso. E muitas vezes nós pensamos que nós vamos cair ou a pessoa ela vai se desviar de Cristo, que o diabo ele vai se materializar e vai aparecer com um chifre falando que é diabo. Não vai acontecer isso. Ele está usando de uma forma sorrateira. Ele está usando de uma forma sorrateira para esfriar a igreja de Cristo. Homens de Deus estão caindo, porque é comprovado cientificamente que a pornografia, ela consumida em alta escala, ela se torna uma doença. Ela se torna uma doença. E nós sabemos que a maior porta de entrada da pornografia, da pedofilia e da prostituição em geral vem pela internet. Vem pela internet. A internet é uma porta escancarada do mundo. O mundo hoje está na nossa mão. O mundo, ele se materializou, este sistema, ele se materializa em forma da internet. Por quê? Porque a internet é o meio mais fácil de você captar pessoas e é o meio mais fácil de você neutralizar pessoas. Por quê? O vício, ele neutraliza. Eu não tenho força para lutar contra o vício. Então, você disse aí no começo que você vai no YouTube, por exemplo, são propagandas maciças de certas coisas, as vitrines. A pessoa se torna obesa como? Olhando, consumindo. Então, o diabo ele sabe, se ele aparecer para mim, se ele aparecer para você, se ele aparecer para as pessoas que estão nos assistindo, como ele é, e com as suas intenções, nós não vamos cair na dele. Nós não vamos comprar a ideia dele, mas nós estamos comprando a ideia dele por aquilo que ele traz com uma aparência bonita. Porque olha que maravilha, olha a comodidade que a internet trouxe para nós. Olha que coisa, nós estamos falando, pregando a palavra, explanando a palavra, só que o diabo ele tem das suas artimanhas. Então, a pergunta é, o crente tem como ser santo no século XXI, diante de tudo isso, diante de tanto avanço, diante de tanta facilidade? E nós chegamos à seguinte conclusão, essa é a conclusão minha e sua, com base bíblica. A primeira coisa, guardar os olhos. Meu irmão, irmão Kleber, não fica só no telefone. As televisões hoje, elas acessam a internet. Imagina um camarada ocioso na sua cama, ocioso. Ele tem acesso à internet. Olha a facilidade do pecado. O inferno se aproximou cada vez mais de nós, meu irmão. Pode falar. Você sabe que é importante você estar falando isso daí, porque
há pouco tempo atrás agora, a inteligência artificial é uma coisa que está equipando os aparelhos, internet, todas essas coisas, né? Então, por exemplo, a gente pesquisa um negócio no Google, por exemplo, eu vou lá pesquisar imóveis. O Google ele guarda aquilo ali no seu perfil, imóveis, e ele começa a mandar propagandas de acordo com a sua pesquisa. Sim. Então, de repente, você está navegando numa outra coisa que não tem nada a ver, de repente você está olhando até mapa, aí vem propaganda de imóveis. Então, esse negócio da inteligência artificial, você vai pesquisando e ele também ele vai entendendo qual que é o seu interesse. De repente, você começa a acessar algumas coisas que de repente apareceu ali e você não deveria, mas a inteligência artificial que está operando nessas coisas vai te lançar mais porque ela entende que você está procurando aquilo ali. Então, nesse ponto de vista, a gente também tem que entender que muitas vezes a internet ela pode se tornar uma armadilha. Porque você caiu num dia e aí você vai e se arrepende no outro dia, vai lá, não, vou buscar o Senhor, vou buscar o Senhor. Só que quando você vai lá no seu aparelho, ele está memorizado tudo que você fez no dia anterior. E ele vai começar a lançar em cima daquilo de novo. Você falou da TV, é importante que hoje as TVs, hoje ninguém mais quer comprar TV sem ser smart, né? As Sim. TVs com smart. Então, nesse ponto aí, eu queria tocar essa parte do stream, né? Os canais por assinatura. Vamos lá, o Netflix, Amazon, Fox, enfim, todos esses daí. E uma coisa que eu estou percebendo hoje que está muito em alta são séries, né? Séries é o que seria a novela de antigamente, é uma coisa que vai lançando os capítulos e as pessoas, às vezes surgiu até a palavra maratonando séries, né? As pessoas Sim. sentam assim e aí as pessoas falam, pô, mas você não maratona um negócio lá também? Claro, mas só que tem que ter muito critério para a gente poder decidir, vou decidir assistir uma série, né? Para mim, o primeiro critério que eu uso é o seguinte: as séries que eu assisto tem que ser umas séries que assiste eu, a minha esposa e minha filha. Sim. Então, eu acho que esse é o critério que eu uso. Tanto que as séries que nós assistimos em casa, nós assistimos em família, ok? É, mas o que que você pensa a respeito dessa coisa da TV Smart, das séries, Igor? Assim, eu parto daquele princípio, do mesmo exemplo que eu usei para falar do smartphone, para falar da internet. Eu vou usar mais uma vez o exemplo do carro. O carro na mão de um irresponsável se torna uma arma. E se você partir do princípio que, trazendo para os dias de hoje, principalmente na pandemia, essas séries, primeiro, os streaming, esses canais, esses aplicativos de filme, eles foram muito importantes para segurar um pouco as pessoas em casa. Então nós não estamos partindo para o extremismo falando que é do diabo que não presta. Devemos deixar bem claro isso. Tem a sua importância. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí que está o grande problema. Por quê? Quando você fala série, sua filha é adolescente, então assim, tem que ser aquilo que sirva para ela, para sua esposa e para você como obreiro. Tá perfeito, é deste jeito, está guardando os olhos, está dando bom exemplo. Mas nós precisamos agora intensificar um pouco mais este tema. Por quê? Porque nós sabemos que a juventude, a mocidade, os adolescentes, os jovens estão viciados nisso. Então nós sabemos que tem séries, filmes violentos e principalmente que induz a pornografia, que induz a lascívia e que gera que, olha, eu vou falar para você, o principal do século XXI é hiper estimular a violência, a sexualidade. Então, assim, tá inserido nos filmes. Então, assim, vamos ser sinceros aqui. Você, como eu disse, do telefone, você no seu quarto. Mas olha que coisa interessante, eu quero apimentar essa discussão, eu quero aprofundar este tema. Você estava dizendo que tem que ser para os três assistirem, a família. Só que tem um grande problema, irmão Kleber.
Me perdoe, mas eu quero apimentar. Claro. Muitos filmes desses estão levando a vícios. Vícios. Vícios de pornografia, vícios de masturbação e vícios de violência. Por exemplo, se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, quando teve um filme que ele foi feito baseado em fatos reais. Era um filme que eles invadiram uma casa, não é a casa dela é papel, não, eles invadiram um banco, mas eles tiveram a ideia fazendo por onde? Pelo filme. A nossa imaginação é muito fértil e ela precisa de um start. Então, olha que coisa. Por que muitos crentes não conseguem sentir mais o Espírito Santo? Por que muitos crentes não são sensíveis mais ao Espírito Santo? Porque esta fórmula que está dentro das nossas casas, porque outrora o diabo, ele tinha acesso através da bebida alcoólica, através das músicas, mas hoje o diabo está entrando na nossa casa através de um controle na nossa mão. Porque pensa comigo, se você deixar um adolescente se viciar, se panturrar de filmes, séries violentas, de filmes eróticos, de filmes pornográficos, você vai induzir a formação desta criança, desse adolescente, e digo mais, hein, meu irmão? Nós não estamos falando para o mundo, nós estamos falando para a igreja. Tem muitos casais que eu sei que pessoas já falaram comigo. Tem muitos casais querendo apimentar as suas relações através desses estímulos. Nós estamos vivendo a época do estímulo. Nós precisamos ser estimulados emocionalmente. Nós precisamos de estímulos para atingir objetivos na nossa vida. Então, entenda uma coisa, por que não atingimos a santidade hoje no século XXI? Porque o diabo, ele percebeu que nós estamos dispersos e ele começou a entrar nas nossas casas. Antigamente era muito comum você ver, irmão, a novela é do diabo, mas foi como você disse, a série de hoje é a novela de ontem. Ela apenas ganhou uma roupagem diferente e ficou mais bonito. Porque tudo é mais bonito hoje. O pecado, ele tomou uma belezura. Então, assim, é melhor você comprar uma TV de última geração 4K, que ela tem acesso ao Facebook, ela tem acesso a... Todo mundo tem que ter hoje um stream desse. Então, o diabo, ele se especializou. E o bicho é tão sujo, e o bicho pega por trás, que tem muita gente comprando essa ideia, ele está sambando dentro da sua casa, ele está fazendo arruaça dentro da sua casa, está passando despercebido. Ele está manchando as nossas vestimentas espiritual. E às vezes você não entende porque você está frio. Às vezes você não entende porque você está fraco. Está consumindo em demasia me desculpa essa expressão, essa porcaria. Pode falar. Você sabe que, é que nem a gente está falando, isso já começa já desde criança, né? Na verdade, às vezes as crianças pegam ali o videogame, é outro ponto que eu quero tocar também. As crianças pegam jogo de videogame, jogo de tiroteio, né? Jogos de violência. E a gente vê que antigamente, tudo bem, tinha o boxe. Só que hoje o boxe, quem quer ver o boxe? Hoje é o MMA, o UFC, né? E o Sim. pessoal quer ver sangue, o pessoal quer, sabe, o negócio é extremo, mas por quê? Já desde a da geração anterior, já essa coisa dos games, essa coisa dos filmes, isso já vem estimulando essa coisa da violência, essa coisa da sexualidade, tudo isso daí, e as pessoas, elas não vão se dando conta de que aquilo passa a fazer parte do dia a dia delas. Por exemplo, nas novelas antigamente, o que dava audiência? Quando aparecia alguma coisa assim, uma traição, né? O que chama mais atenção? Vamos lá. Vamos pegar as novelinhas mexicanas lá. Meu, ninguém quer ver esses raios dessas novelinhas mexicanas. Por quê? Não, é porque não acontece nada ali, entendeu? Eu tô falando assim, o gosto popular do pessoal. Eu não assisto essas novelas, mas, enfim. Agora as novelas brasileiras, elas têm mais audiências por quê? Porque tem traição, tem adultério, tem mais violência, então essas coisas saltam aos olhos das pessoas. Só que as pessoas estão ali entregando o seu tempo
diante da telinha ali, seja no celular, seja na TV, seja aí através dos canais por assinatura aí, e aquilo ali vai entrando no subconsciente da pessoa e a pessoa não se dá conta. Quando ela vai dar por si, o que acontece? Daqui a pouco a pessoa está se envolvendo numa briga de trânsito. A pessoa está trocando o som. Esse dia eu estava passando ali na Avenida dos Bandeirantes, o trânsito parou, na hora que eu olhei para o lado, aquela barulheira, que eu vou ver dois homens grandes se trocando no murro, assim, sabe? Eu falei assim, o pessoal fica jogando videogame demais, fica vendo o MMA e os caras acham que vai resolver tudo no braço. Não é verdade? As pessoas estão se influenciando disso e não estão se dando conta. Isso vai começando a fazer parte do nosso dia a dia. Não é verdade? Agora, por exemplo, aqui, a gente está falando aqui que jogos, além de viciar, eles podem também estimular a violência, a sexualidade, mas não só os jogos, a TV, as séries, todas essas coisas, não é verdade? Mas a última pergunta que eu queria fazer é o seguinte aqui, ó. É possível diminuir o tempo gasto com todas essas coisas e investir um tempo de qualidade para o Senhor? Eu estou perguntando isso porque muitas vezes a gente fica 1, 2, 3, 4 horas, vai dando aquela maratonada assim nas séries, e aí quando você vai ver o dia passou. E aí você já está cansado demais e o dia acabou. Agora, será que é possível usar tudo isso e ainda assim investir um tempo de qualidade para o Senhor? Eu responderia para você que sim, e tem duas maneiras. Primeiro, o querer. Eu vou usar um exemplo claro para responder para você. É possível um obeso se tornar uma pessoa saudável? Sim. Como? Mudando aquilo que ele come. Então, como eu vou mudar o meu tempo para o Senhor? Porque se você fazer essa comparação, é muito importante. Eu tenho o costume de Ótimo. assistir. Eu tenho o costume de assistir essa. Tem um canal aí, eu não sei se é Discovery, a Roberta que assiste, eu assisto com ela às vezes. Quilos Mortais. Pessoas de Quilos 300 mortais. quilos, 400 quilos, e pessoas que elas querem, elas tomam uma decisão na vida. Do jeito que está, não dá mais. E a pessoa que está obesa, ela começa a sentir problemas na saúde. Não se locomove mais, depende dos outros. E eu olho para o mundo espiritual hoje, no que diz respeito à santidade, é do mesmo jeito. Quem está mal, espiritualmente falando, ele sente. E como muda? Tem que querer. O médico, ele vai ajudar você no tratamento. Mas a primeira coisa, querer. Então eu posso ficar com você aqui há 12 horas falando sobre santidade, mas se não partir da pessoa, eu quero ser santo, eu quero mudar. Por exemplo, uma pessoa se torna obesa não é do dia para a noite. São vícios. Vícios. Então, assim, a pessoa tem que comer X caloria, ela começa em dobro. Mas você pode ver, é interessante que sempre você come demais aquilo que não presta. O ser humano tem essa tendência. Pode observar. Por exemplo, você estava falando das novelas. Das novelas. Nós achamos legal, assistimos em família, crentes, só que assim, principalmente, vamos ser sinceros aqui, de onde saiu, onde se propagou o beijo homossexual? Onde ganhou aclamação nessa nação? Em novela. E sempre trouxeram atores famosos. E se propagou. Então nós começamos a comer tudo que não presta. Começamos a adquirir lixos. É assim na vida espiritual. Então, assim, muitas vezes nós pensamos que a igreja tem a responsabilidade, principalmente na pessoa do pastor da igreja, de fazer tudo por ela. Então, assim, eu quero uma oração de transformação. Eu quero uma oração de santificação. Eu quero uma oração de mudança de vida. Mas espera um pouquinho, meu irmão. Como que você está andando agora? O que você está comendo? Você não bebe mais como bebia. Você não senta mais na roda dos escarnecedores como sentava. Você não joga a sua pelada de final de semana e tomava sua cerveja com alma. Mas a minha vida não muda. Nós só mudamos o nome do pecado. Porque agora nós estamos comendo essas coisas. Não adianta eu sentar no bar como eu não sentava hoje, mas ainda eu gosto de um filme erótico. Ninguém está vendo.
Ninguém está vendo, mas eu estou consumindo. Por exemplo, se você pegar os jovens adolescentes, os adolescentes dos Estados Unidos principalmente, teve uma época aí, você deve lembrar, um maluco que ficou jogando esses jogos de matança, ele entrou no cinema e detonou as pessoas. Matou as pessoas, porque consumiu. Então entenda uma coisa, aquela pessoa, o crente, eu estou falando com o crente agora, eu não estou falando com o mundano, eu estou falando com aquele que é remido no sangue do Cordeiro. Eu estou falando com aquele que é salvo na pessoa de Cristo. Então, você precisa entender, porque, meu irmão, vamos ser bem sinceros aqui. Nós temos mania de classificar o pecado. Então, assim, uma mulher sensual é um pecadão. É muito mais fácil de desviar para alguns. Uma bebida alcoólica que eu tinha uma queda, é mais fácil de desviar. Ou eu dou uma golada escondido. Mas... e a televisão? Quantos lixo tem na televisão? Então, como ser santo? Então, não tem uma oração mágica. Então, precisamos olhar, porque entenda uma coisa, eu já passo a palavra para você. Por exemplo, uma casa, ela pode ser bela. Se ela tiver com vazamento, com goteira, se você não cuidar dessa goteira, ela vai infiltrar na estrutura da casa e daqui a pouco essa casa vem abaixo, vem a ruína. Assim é no que diz respeito à santidade. A santidade, ela vai contra isso. A santidade, nós falamos que é um processo de limpeza e a santidade é o estado. Então, aquela casa bela precisa do quê? De cuidados. Tem um vazamento aqui, vou reparar. Tem uma rachadura aqui, vou reparar. E assim a nossa vida espiritual. Opa, pera um pouquinho. Esses filmes que eu estou vendo está estimulando algo ruim entre mim, entre a minha esposa. Porque tem muitos casais, muitos homens, principalmente homens, que são visuais. O homem é visual, o homem ele deixa se levar pelo estímulo dos olhos. Muitas coisas que são estimuladas ele quer fazer com a sua esposa. Ele detona o seu casamento. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Eu vejo hoje, no que diz respeito como ser santo no século XXI, não são as grandes coisas aparentes, pecadões, como estamos classificados. São as pequenas coisas, jogos violentos, filmes indecentes, novelas indecentes, séries indecentes, que leva o quê? A conversa. Leva papos que não tem nada a ver. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu passo a palavra para você. Sabe que a gente está falando de séries, e eu até conto a experiência minha, muitas vezes aqui eu acho que um bom indicador, pelo menos razoável, um bom indicador antes da gente começar a assistir um filme, uma série, é a classificação da faixa etária, né? Classificação de censura, essas coisas, né? Muitas vezes a gente vai começar uma série de repente aqui em casa, a gente fala, qual que é a classificação, né? A gente já mais ou menos percebeu que se já pegar de 16 já não serve. A gente já pega uma classificação tipo 14 e ainda às vezes assim aparece alguma coisa, outra assim, a gente... Mas é engraçado que teve uma... eu vou falar porque eu tô sentindo até de falar isso aí. Mas teve um dia que eu sonhei que eu estava comendo um prato, uma comida muito boa. Só que na hora que eu estava comendo o prato, eu percebi que num determinado lugar da comida tinha a comida estava um pouco estragada. E aí eu peguei, na hora que eu vi aquilo, no sonho é como se eu tivesse tentando tirar aquela parte estragada para continuar comendo. Aí eu tipo, aquilo ali me marcou. Quando foi alguns dias depois, eu estava assistindo um filme que apareceu. Eu gosto desses filmes tipo Marvel, essas coisas assim, né? Filme de super-herói, essas coisas assim, né? E eu estava assistindo lá o filme, meu filme estava muito bacana, legal. Eu gosto de filmes de ação, essas coisas assim, sabe? E aí começou o filme e tal, mas só que lá pelas tantas apareceu uma cena ali inadequada ali, sabe? Só que a história do filme estava tão boa que eu não estava querendo parar o filme. Então, de repente, eu Certo. até pensei, e se eu pular esse pedaço do filme? Quando eu pensei em pular esse pedaço do filme, eu lembrei do sonho. A gente sabe que quando tem alguma coisa estragada na comida, a comida toda não serve. É verdade.
É verdade. Então, Deus tinha me alertado antes de que alguma coisa na frente ali não ia ser bom para mim. E aí eu entendi que Deus estava me preservando naquele momento. E o que dizer, quantas vezes a gente pegou séries aqui, de repente eu e a Bia, séries com a classificação ok, só que aí de repente aparece alguma coisa, a gente já pega e abandona. Essa série não serve. E já logo no primeiro capítulo a gente acaba se dando conta de que o negócio não serve, a gente para. Agora, por que que eu estou falando de investir um tempo de qualidade para o senhor? Tem notado que as igrejas hoje estão frias? Hoje as igrejas, a gente não vê mais o poder de Deus. A gente não se vê mais tantos milagres, né? A gente não vê mais aquelas coisas que a gente via quando ainda era jovem, quando era criança, sabe? Eu falei, meu, o que que será que está acontecendo? E aí um pastor ele respondeu assim para mim. Ele estava perguntando ao Senhor dessa forma: Senhor, por que que nós não vemos mais milagres? Senhor, por que que nós não temos mais visões, mais revelações? Por que que hoje as almas custam a se entregar aos pés do Senhor? Aí Deus respondeu para aquele pastor assim: existem pessoas como Daniel, como Elias. É para se Ele falou, pensar. não. E qual a diferença deles para nós? Eram pessoas que oravam, eram pessoas que se santificavam, que se separavam, que se consagravam ao Senhor. Então, quando eu estou falando do tempo de qualidade ao Senhor, eu estou falando dessa separação, dessa consagração. É possível assistir as coisas, sabe? Ver alguma série, ver algum filme? Claro, meu, a gente está nesse mundo aí, entendeu? Exato. A gente está aqui vivendo, mas nós somos embaixadores do céu, nós somos representantes de Deus aqui. Então, nós temos que nos consagrar, ver as coisas assim, mas sem deixar de perder de vista o quê? Que nós O somos céu. separados desse mundo. Essa Exatamente. coisa não pode, uma coisa não pode interferir na outra. Porque o excesso também, nós falamos na live passada, é pecado. Santidade é o que buscamos. Santarrão é pecado. E sempre e é necessário encontrar o equilíbrio. Entendeu? Encontrar o equilíbrio. Eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui detonando a internet, dizendo que você não pode ver filmes, ver séries. Nós estamos dizendo que como ser santo diante de tanta facilidade. Porque o século XXI é o século da facilidade. O século XXI é o século dos benefícios para a vida humana. E a tendência é que tudo isso se avance ainda mais. Então, assim, do mesmo jeito que avançou beneficamente para nós, tem um lado maléfico. É o que nós estamos falando. Então, o pecado hoje, ele tem a sua forma diferente de agir nas nossas vidas. Então, assim, nós estamos dizendo de uma coisa que é tão simples e está na vida dos brasileiros, crentes e não crentes, que estão invadindo as famílias, invadindo as casas, e nós estamos entendendo por que a igreja é fria hoje. Porque os crentes são insensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso que nós não encontramos mais milagres como havia antes. Por isso que parece que a nossa oração bate no teto e volta. Está aí. Porque muitas vezes nós somos treinados. Vamos ser bem sinceros assim. A igreja foi treinada por alguns tipos de pecado. Não significa que o pecado, aquele pecado que antes fomos treinados, deixou de existir. Não. Hoje o pecado ele entra de uma forma diferente dentro dos nossos lares. O pecado tomou um acesso na nossa casa através da tecnologia. E eu gostaria, para a gente ir para o encerramento, eu gostaria de falar sobre o WhatsApp nesta noite. Nós falamos aqui do smartphone, acesso à internet. Nós falamos das televisões Smart TV. Mas e o WhatsApp? Os grupos? Por exemplo, o WhatsApp é muito mais fácil de você cair na pornografia. O WhatsApp é um aplicativo que ele tem poder muito maior de destruição. E assim, é muito comum, né? Assim, grupo da família, grupo do futebol,
grupo da empresa, grupo dos amigos da escola que você estudava. Então, assim, e com medo, você disse aí, eu vou pegar esse gancho que você falou, que Deus respondeu por este pastor, que cadê os Daniel de hoje? Cadê os Elias de hoje? Daniel foi tirado do meio da sua parentela, foi levado lá e nós vimos. Ele não quis se contaminar com o manjar do rei. Eu quero comer legume, ele e os amigos. Então, é isso que está faltando para nós. Porque hoje nós queremos agradar o povo e pensamos que é agradar a Deus. Então, assim, Daniel falou assim, não vamos comer. Ele e os amigos. Nós não queremos se contaminar com esta mesa. Então, hoje, você está num grupo das pessoas que você fez faculdade. Aí começa a entrar vídeos que não podem. Aí o que acontece? Você, com medo de desapontar as pessoas, você quer agradar e você quer continuar. E eu vou só dar um exemplo aqui e já passo a palavra. Geralmente, você vai começar, olha como vai começar a queda. Você vai dar uma bisbilhotada, aquilo vai te chamar a atenção, vai aguçar o seu desejo, por quê? Porque independente do cargo que você tem na igreja, independente do tempo de oração que você vai ter, nós somos homens, carne. Enquanto você estiver nesta terra, você vai ter desejo, você vai ter vontade, você vai lutar com esta carne. Então, entenda uma coisa, um celular que você pode levar para dentro do banheiro, um celular que você pode levar para dentro do quarto, um celular que você pode levar para dentro do carro, um celular que você pode apagar ele a hora que chegar e deixar dentro do seu carro para sua esposa não ver, sua mãe não ver. Então, olha o perigo. É uma arma. Sabe o que significa? Eu já passo para você. O WhatsApp, o celular hoje, é um veneno que nós estamos tragando ele lentamente. Lentamente. Não é um veneno que mata rápido. É um veneno que mata devagar. E eu quero trazer aqui alerta. Jesus Cristo está voltando. Perceba que a artimanha do diabo é essa. Eu não desagrada o seu amigo, não desagrada a sua família. Fica com isso. Só que se nós pegarmos o Daniel, o rei, quantas pessoas não queriam estar sentadas naquela mesa? Quantos jovens não queriam aquele lugar? E eles não quiseram se contaminar. Então, quando nós olhamos para as nossas realidades hoje, é isso. Nós estamos deixando coisas que, entre aspas, não tem problema nenhum. É dessas coisas que eu tenho medo. Coisa que, entre aspas, não tem problema. É essas coisas. E torna a dizer, como ser santo no século XXI diante de tudo isso? Guarde os seus olhos. Sabe qual é e eu passo para você agora encerro. Sabe qual é o grande problema? A autoconfiança. O dia que você confiar demais em você, você tenha medo. Porque José não ficou ali porque ele confiava nele. José deu no pé porque ele sabe, se ele ficasse ali, a carne iria falar mais alto. O homem segundo o coração de Deus, ele caiu porque ele viu, e você viu a lambança que ele fez. É isso que o pecado quer fazer na nossa vida. Pode falar. Você falando de WhatsApp, eu vou falar da minha experiência própria. Hoje, como que eu lido com o celular, com o WhatsApp, com essas coisas? Hoje em casa, meu celular já tanto a minha esposa quanto a minha filha, elas podem acessar o meu celular no momento que elas quiserem. Ver mensagens, tudo isso. Em casa, nós não temos nada a esconder um dos outros. Isso é Por quê? importante. Se eu sou crente na igreja, eu sou crente em casa. Sim. Eu não posso ser dois tipos de pessoa. Você está entendendo? Aí como que eu lido? Você vai falar, você nunca recebeu porcaria no WhatsApp? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez aconteceu, a gente estava formando um grupo de músicos e tinha pessoas não cristãs no grupo, mas como se tratava de uma coisa profissional. Mas quando a gente formou o grupo, eu já deixei claro na época. Eu falei assim, ó, é o seguinte, estamos formando o grupo aqui. Esse grupo é para tratar dos assuntos do quinteto, ok? Se começar vídeo de porcaria, essas coisas aí, eu falei assim, ó, vou sair do grupo e vou excluir a conversa. Ok? Ok. Aí teve um dia à noite que eu estava em casa, de repente chega, sei lá,
WhatsApp, download automático de mídia desativado. O negócio chegava e chegava, né? E quando chegou, chegou aquela bomba lá no celular. Meu, na mesma hora que eu fiz. Apaguei o vídeo, saí do grupo e excluí o grupo. Acabou o problema. Os caras, oh, perdeu a amizade. Eu falei, não, eu deixei avisado que porcaria no celular, eu ia sair do grupo. Agora, se quiser falar comigo, manda uma mensagem no privado. Simples assim, entendeu? E hoje o quê? Download de mídia automático desativado. Porque se ainda assim, porque às vezes tem pessoas remetentes desconhecidos, que eles pegam e mandam mensagem no seu celular, não é verdade? A pessoa não Exato. precisa fazer parte da sua lista de contatos, entendeu? Porque, Então eu já deixo o negócio desativado porque ele não baixa os negócios e fica ali embaçado. De repente, naquele mesmo embaçado, você dá para mais ou menos sacar quando o negócio é porcaria ou não e já excluir dali. Dessa forma, o meu celular daqui em casa, todo mundo em casa pode pegar e acessar. Por exemplo, eu com o WhatsApp, eu não tenho problema. eu também, graças a Deus, esse aí não é o meu mal, entendeu? Pode pegar meu celular, não tem nada que desabone. Tomo essa mesma atitude sua de reprimir, porque assim, tenho criança e tenho esposa, somos obreiros, temos que zelar pela imagem, zelar pela palavra, porque, querendo ou não, a imagem conta muito. Vamos imaginar que se dá o celular para alguém na igreja, ó, liga o celular, faz você passa mal, alguém vai chamar sua esposa e a pessoa abre seu celular e cai para trás. Então, assim, é muito sério e nós sabemos que o diabo, ele atua desta maneira, desta forma, e nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, a tendência é piorar. Então, nós aqui nesta noite, nós tratamos isso sobre como ser santo no século XXI. Daria para abordar mais, mas nós já estamos a 1h20. Nós gostaríamos de saber, aquelas pessoas que estão conosco, se tem alguma pergunta. Caso nós não consigamos responder, vamos procurar a resposta, ou se não, responderemos no particular, porque a intenção deste trabalho é um trabalho que tem o apoio do nosso pastor Francisco, agradecemos ele publicamente por este apoio. Nós não estamos aqui atrás de likes, nós não estamos atrás de crescimento pessoal. A nossa intenção é trazer à baila mesmo as dúvidas dos irmãos do século presente. Nós estamos usando esta ferramenta que o diabo usa para destruir vidas. Nós estamos usando esta ferramenta para restaurar vidas, ganhar vidas e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Porque muitas vezes em pregações, irmão Kleber, nós não temos esta oportunidade de abrir para perguntas, explanar. Então, o papo é tão gostoso, porque assim, a gente sabe que o papo é bom e a pessoa que você conversa é bom, é que a hora passa rápido. Nós já estamos aqui 1h20 tratando de um assunto tão importante, tão relevante, e é um prazer, viu? Eu cresço muito com a ajuda de Deus e tratando esses assuntos contigo, porque assim, eu me identifico muito com a sua pessoa, porque nós somos parecidos. Eu fiquei sabendo que você é uma pessoa que não gosta de ser muito visto, não gosta de foto, de rede social. Você é um grande amigo em Cristo Jesus que nasceu, e nós contamos com as orações dos irmãos, porque assim, a nossa intenção aqui não é dividir igreja, não é ser mais santo que ninguém, não é saber mais que ninguém. Nós estamos aprendendo juntos, porque há um desejo no meu coração e há um desejo no seu coração, que todos venhamos um dia andar nas ruas de ouro, nós entrarmos no céu de glória. Se Jesus Cristo voltar nesta noite, que nós possamos subir no arrebatamento e lá no céu se alegrar e dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena não comer o manjar do rei. Valeu a pena sentar na mesa do rei. Mas assim, não vamos nos contaminar. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas fraquezas, temos os nossos desejos. A diferença é que é um desejo. Eu uso o exemplo da pessoa obesa. Ela toma uma decisão: eu vou procurar um especialista. Então, nesta noite, nós estamos procurando um especialista: Jesus.
Então lá, quando esse obeso ele procura o médico dá uma receita para ele, o médico dá uma ordem, ó, você vai precisar comer menos, você precisa praticar exercício. E nesta noite, Deus está nos ensinando assim para crescermos espiritualmente falando. Pare de ver aquilo que você não está que está te atrapalhando. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer sentir a presença de Deus? Pare de ver o que você está vendo. Olhe a palavra, guarde os olhos. É isso que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Nós não estamos disputando qual é o pavão emplumado mais brilhoso, mais bonito. Não. Nós estamos aqui reconhecendo que somos pequenos, que somos falhos, somos iguais a vocês, não tem diferença nenhuma. Apenas o título que carregamos, devemos zelar pela responsabilidade. Porque se nós estamos levando a palavra, a Bíblia diz que o presbítero tem que ser homem de uma mulher só, que maneje bem a palavra de Deus e que deva honrar esta palavra. A nossa função é essa aqui nesta noite, honrar esta palavra, é pregar este evangelho. Eu não estou preocupado em números de pessoas que assistam, eu quero trazer algo que possa acrescentar na vida de uma pessoa. Eu quero trazer algo que possa mudar a vida da pessoa. Eu quero ser um instrumento de Deus nesta noite para abençoar vidas. E eu creio que este é o seu desejo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí e eu passo a palavra para o meu irmão. Bom, Igor, primeiro é recíproco, é uma grande alegria estar aqui participando com você dessa live, né? Essa coisa de Facebook, Instagram, essas coisas, para mim é tudo muito recente, entendeu? Eu já tive isso antigamente, mas eu percebi que aquilo não era necessário para mim. Então eu encerrei minha conta e fiquei alguns anos sem mexer com essa coisa de Facebook, Instagram e tal, mas por causa da pandemia, tudo, essas coisas do culto online e essas coisas, a gente teve que acabar reativando essas contas aí, porque a gente percebeu que era um meio, uma maneira de divulgar, né, a palavra do Senhor, né? E diante disso, eu quero primeiro agradecer a Deus, né, por ele estar dando essa direção desse trabalho, segundo o pastor Francisco Santos, né, que antes de nós começarmos esse trabalho, nós pedimos consentimento e ele nos autorizou para que nós não fizéssemos nada fora da bênção do nosso pastor local. Estamos muito gratos a ele, a quem nós pedimos conselhos, né? E nós estamos aí alinhados também com o nosso ministério, com o nosso pastor, certo? E o Igor, gostaria muito de agradecer o Igor, a Roberta, pela amizade, pelo carinho de vocês, né? E porque nós temos aqui a oportunidade, exatamente daquilo que você falou, de estar abordando coisas que normalmente não são faladas no púlpito, em pregações. Às vezes, talvez, se for um assunto muito direcionado por Deus, às vezes num culto de ensino. Mas, por exemplo, falar sobre internet, falar sobre séries, filme, WhatsApp, essas coisas, isso não é um tipo de coisas que a gente vai ouvir num púlpito de igreja, né? Mas a gente está falando do nosso dia a dia e o nosso objetivo é o quê? Crescer em Cristo, não é verdade? Então, a última coisa para falar acerca desse assunto, já dando a minha palavra final sobre esse assunto, eu sempre deixo para o que eu tenho feito hoje. Eu vou falar meu pessoalmente, a minha experiência. O que eu tenho feito para progredir em santidade, permanecer em santidade? Eu prefiro assistir filme em casa, sempre com a minha esposa, minha filha. Tudo a gente procura fazer em família. Meu celular, a minha esposa, a minha filha pode pegar a qualquer momento. O meu computador tá lá. A minha mulher, a minha esposa, a minha filha pode pegar. Aqui em casa nós temos liberdade, nós nos conhecemos, não é verdade? Então, se a gente está aqui nessa live, eu vi aqui que muitos amigos meus, inclusive amigos do exército lá, pessoas, amigos músicos, entraram na live aí, vieram assistir, eu agradeço a presença de vocês aí, mas todos eles sabem que eu sou cristão, sou músico, sou militar, sou cristão, eu procuro ser o mesmo aonde quer que eu vá.
E eu acho que essa é a minha luta diária. Sempre ser o mesmo cristão em todos os lugares, independente se eu esteja trabalhando, se eu esteja tocando fora, enfim, eu procuro as bênçãos do Senhor. Para mim, santidade é como nós falamos na live anterior, é ser consagrado, é ser separado, é estar perto de Jesus. Amém, irmão? Amém. Eu também agradeço a todos os irmãos que estão conosco aí na live. Na próxima sexta-feira nós vamos trazer um outro tema, segundo a ordenância do nosso pastor Francisco Santos. Só não poderemos fazer quando tiver algum trabalho da igreja, que nós não queremos de forma alguma dividir ou atrapalhar o trabalho. Se ele dissesse assim, não faça, nós não faríamos, não iríamos fazer, e mesmo assim não ficaríamos chateados ou denigrindo a imagem dele. Não estamos aqui falando para tecer qualquer glória para mim, para o Kleber, ou até mesmo fazer demagogia perante os irmãos para diante do pastor também não. Deus nos conhece, nós queremos crescer em Cristo e queremos ajudar os irmãos, amém? E eu falo aqui sem medo de errar, eu tenho certeza que Deus está neste trabalho, eu tenho certeza que Deus está neste negócio, e se uma pessoa voltar para Cristo, uma pessoa se levantar na presença de Deus, já nos sentimos satisfeitos, porque o trabalho é para Ele. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu queria saudar a todos os irmãos, o irmão Stefanos, o irmão Marcos, a irmã Edneia, a irmã Marina, a irmã Deise, o pastor Jorge, o pastor Francisco, o pastor Silas, a irmã Andréia, a irmã Luzimar, a irmã Luciana. Eu vi a irmã Vera é a esposa do primeiro pastor meu lá de Vila Simões, está conosco aqui. A minha esposa Roberta, a sua esposa, mais uma irmã lá de Vila Simões, do Vila Paulina, está conosco também. Eu esqueci o nome dela, que canta, eu esqueci o nome dela, me falhou o nome dela agora, mas eu sei que ela está presente conosco. E Diego Costa também. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Me perdoe o nome da irmã, falhou. A irmã Lisvânia, meu irmão, me perdoe, irmã Lisvânia. Irmã Lisvânia está conosco aqui também, tá bom? Eu quero agradecer, estamos encerrando, pelo que eu vi, não teve nenhuma pergunta. E como eu iniciei esta live orando, eu vou passar o irmão ora. Pastor Silas, Deus abençoe o irmão. Pastor, a todos os irmãos, eu devolvo a palavra para o irmão. Se o irmão quiser concluir com alguma palavra, logo em seguida, você pode orar e dar a bênção apostólica, que até a bênção apostólica eu perguntei para o meu pastor. Na semana passada, na outra live, por costume do culto, a gente encerra. Ele falou que não tem problema. Como nós iniciamos orando, você pode encerrar o culto orando e dando a bênção apostólica, porque você é um presbítero. Que Deus abençoe o irmão nesta noite, em nome de Jesus. Pode orar. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós tivemos aqui, ó Senhor, diante da Sua presença, ó Senhor. Que as palavras, ó Senhor, o entendimento desse estudo, ó Senhor, que nos foi dado hoje, ó Senhor, que ele possa trazer fruto, Senhor, ao coração de cada pessoa que passou por essa live, ó Senhor. Deus maravilhoso, abençoa, Senhor, e prospera, Senhor, espiritualmente todas essas pessoas, ó Senhor, que estão participando, ó Senhor, desse trabalho, ó Senhor, para um crescimento espiritual, ó Deus. Abençoa todas essas pessoas, ó Senhor, e traz, ó pessoas, ó Deus, pessoas que queiram, ó Deus, que tenham sede da tua palavra, Senhor, que haja conversão de almas, ó Senhor, pois esse trabalho é para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Todos nós dizemos amém. Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço. Fiquem com Jesus. Uma ótima noite a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.